Irmãos, eu fui desafiado nesses dias, né, a falar, e Deus tem me incomodado num texto, em algumas coisas que esse texto traz, né? E quando hoje o pastor Jonathan, que não pôde estar, ele teve um problema familiar, teve que resolver, e o Senhor me trouxe esse texto. E há alguns dias eu já tenho compartilhado com algumas pessoas. Mas eu entendo que Deus, quando Ele quer falar para toda a igreja, como um ensinamento, uma meditação, Ele proporciona momentos para isso. Ele traz situações. Deus é soberano. E eu peço que o Senhor Jesus me use para o seu coração ser tocado por Ele. Eu quero trazer uma meditação a vocês. Está lá em Marcos 2, a partir do versículo 1. É um texto conhecido. Ele está também em Mateus 9, de 1 a 8. Ele está em Lucas 5, 17 a 26. Mas esse texto aqui, em Marcos 2, ele traz alguns detalhes que nós temos que aprender, que nós temos que tomar para si. E eu quero crer que hoje o Senhor tocará no seu coração. É uma meditação, né? Eu gostaria de analisar com você, versículo a versículo. Não é estudo, é meditação. Mas que o Senhor Jesus possa tocar em você. Esse texto, ele começa dizendo assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa, na casa dele, ali na região dele. Por que ele foi para lá? Porque anteriormente, se você vê na cura de um leproso, começou muito burburinho e tal, e ele teve que se retirar e ir para um lugar onde não conheciam ele ou que não achariam ele. Porém, as pessoas, quando sabem que Jesus está em determinado lugar, as pessoas buscam a Ele. E isso é o motivo que nós estamos aqui, buscar ao Senhor. Fazer a vontade de Deus. Entender qual que é o propósito dEle na nossa vida e para a nossa família. Ainda que as coisas fujam do nosso controle, mas não fogem do controle de Deus. E quando ele chega em Cafarnaum, as pessoas vão até lá. Jesus estava em casa, ou na região dele ali, né? Ele diz que estava em casa aqui no texto. E as pessoas correm para ver o que Jesus tinha para eles. Porque recentemente ele tinha curado um leproso. O leproso estava limpo. E o leproso, na época, ele era tido como escória da sociedade, ele ficava fora da cidade. E Jesus vai lá e traz uma cura para esse leproso. E as pessoas vão até Jesus querendo algo. E Jesus, né, ali naquele lugar, no versículo 12 diz assim: muitos se afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Anunciavam-lhes a palavra. Ou seja, eles estavam em casa, encheu a frente da casa. Eu gosto muitas vezes, quando eu estou lendo a Bíblia, eu gosto meio que me transportar para aquele ambiente, para entender todos os pormenores que acontecia ali. Então devia ter um monte de gente ali ouvindo Jesus falar das bênçãos e falar do reino de Deus e tudo aquilo que estava por vir, e porque ele era o Filho de Deus, né, vindo à Terra para trazer toda essas boas novas que até hoje nós temos liberdade de falar e de viver e de desfrutar de Deus. E ele estava ali, e ele estava ensinando. No versículo 2 fala que se afluíam e ele anunciava a palavra.
Jesus estava falando das boas novas. E Jesus hoje quer falar ao seu coração, meu irmão, que Ele está pronto a fazer algo diferente na sua vida. É só você buscar, corre atrás. Nós precisamos entender que para alcançar as bênçãos do Senhor, nós temos que ter intimidade com Ele. Temos que entrar na casa dEle. Muitas vezes as pessoas querem aquilo que está dentro da casa, a bênção daquele que está dentro da casa, mas não querem estar dentro da casa. E nós precisamos entender isso, irmãos, que para alcançarmos a bênção de Deus, nós precisamos entrar dentro da casa dele. Se você não entrar e não tiver intimidade com Ele, não sentar na mesa com Ele, você corre o risco de ficar só para o lado de fora. E muitas pessoas estavam ali e queriam entrar, mas se encheu, mas eles estavam lá. Eles queriam, uma hora ou outra alguém ia cansar, alguém ia sair de lá e eles iam entrar lá. E no versículo 3, eu estou trazendo uma meditação versículo a versículo. Eu quero que você pense nisso. Pense na sua vida, como ela caminha nesses dias. No versículo 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico e levando por 4 homens. Como eu disse, eu gosto de me transportar naquele ambiente. O que acontece? Havia um paralítico deitado num leito, numa maca, numa cama, enfim. E 4 homens levaram esse paralítico para Jesus. Qual que era a intenção? Que Jesus pudesse trazer cura, pudesse fazer daquele paralítico alguém normal. Só que quando eles chegam, havia o que diante deles? Uma casa cheia de gente, uma porta que impediam eles entrarem. Mas aqueles 4 homens, eles falaram, alguma coisa nós temos que fazer. Eles não se conformaram. E nós não podemos nos conformar quando nós temos pessoas que precisam encontrar Jesus. E na primeira dificuldade, nós deixamos de lado. Quem você agora, nesse momento, está pensando que precisa de Jesus? Ele está paralítico. Muitas vezes nós pensamos na situação somente do paralítico, todo torcido, que não pode andar. Mas tem pessoas paralíticas no seu coração. Não consegue dar um passo para Jesus. Está travado na sua vida emocional, espiritual, todas as áreas da nossa vida. Ele está paralisado. E nós sabemos que Jesus pode mudar a vida dele. Mas nós nos acovardamos e não levamos. Nós muitas vezes, nas primeiras dificuldades que encontramos, nós desistimos. Por isso esses 4 aqui, eles me falam muito forte. Eles falam ao meu coração, com quais amigos nós temos andado? Com quais amigos você, irmão, tem andado? Aqueles que te levam a Jesus ou aqueles que te distanciam de Jesus? Qual amigo você tem caminhado? Isso não quer dizer que nós vamos deixar de pregar o evangelho para aquele que não quer nada. Mas na hora da caminhada, de buscar, com quem que você se relaciona? Quem é a sua base espiritual para levar pessoas a Ele? Quem? E muitas vezes nós temos nos deparado com as multidões que impedem nós levarmos pessoas a Jesus. E nós, muitas vezes, nós nos acovardamos. Mas esses amigos, mais à frente a palavra vai dizer isso, eles não se detêm. Essas multidões não foram motivos, essa multidão, não foi motivo para que eles fossem impedidos de levá-lo. Olha só o que acontece, irmãos. E não, no 4, e não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão,
descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. Ele quem? Jesus. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente, o paralítico. Eu fico imaginando, sabe o quê? Como que é descer um paralítico abrindo um telhado? Pensa nisso. Se abrir só 3, 4 folhas de telha assim, o cara ia descer de pé, escorregava. Não, eles tiveram que arrancar várias telhas. Talvez tinha uma madeira, uma terça, uma viga, sei lá, na época, não sei como era feito aquilo. Tiveram que tirar, como diz o mineiro, arredar, e descer o leito, penso que na horizontal, para que esse paralítico não caísse. E precisava de 4 para descer. E o que eles fizeram? Eles pegaram as telhas e deixaram de lado. E nisso também eu começo a pensar, era um impedimento as telhas? Também era. Mas as telhas, por acaso, é alguma coisa ruim? Não. É necessário para as nossas casas. Mas me faz meditar uma coisa isso, irmãos. Tem muitas coisas boas na nossa vida. Aí você enumera qualquer que seja, que são necessárias para as nossas vidas, para a proteção das nossas vidas, mas que em algum momento nós temos que botar de lado para fazer a vontade do Senhor, para levar pessoas diante de Jesus. Tem muitas coisas boas que são necessárias, vou repetir, nas nossas vidas, mas que em algum momento nós colocamos de lado para que as pessoas alcancem o Senhor. Você pensa no que é. Eu penso que depois, que o paralítico desceu, tal, eu penso que eles voltaram lá, colocaram as telhas novamente, e a casa voltou ao normal. Mas para que as pessoas alcancem a Jesus, nós temos que abrir mão de coisas. Nós temos que levar as pessoas a Jesus de qualquer maneira. Não tem impedimento que pode nos segurar, porque nós somos aqueles que o Senhor Jesus nos ensina através dos seus apóstolos e através dos homens de Deus, embaixadores de Cristo. Nós falamos por Ele, nós representamos a Ele. E nós temos que fazer a vontade dEle, levar pessoas a Cristo. E esses 4 amigos, que levaram lá, eu já disse, eles não mediram esforços, e nós não podemos medir esforços. Outra coisa também, que eu pensei, que Deus falou muito ao coração, quando o paralítico, mais à frente nós vamos ver isso, mas é porque encaixa na questão de deixar coisas para fazer a vontade dele. Quando o paralítico ele é curado, ele pega o leito e leva embora. O leito, muitas vezes as pessoas estão deitadas, estão paralisadas diante de todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo, O leito é bom, como a telha. O leito é bom. Mas muitas vezes nós estamos nas nossas casas, como diz o hino brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. E pessoas têm ido para o inferno. Nós não temos tempo, muitas vezes, para gastar um dia, uma ministração, um momento com alguém, para falar que Jesus o ama e o quer restaurar, quer dar uma nova vida, um novo tempo, enfim, mudança de vida. Mas o paralítico também, ele deixa o leito
Ainda que ele tem que levar o leito como um testemunho de que um dia ele estava lá. Um dia ele estava lá. Estava dizendo aqui assim, esse aqui era o leito que eu usava, hoje eu não uso mais, porque Jesus me curou. Jesus me salvou. Enfim, mas o que acontece no versículo 5? O homem está, no 4 ele jazia, né? No versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus vendo a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas irmãos, qual que era a intenção daqueles 4 homens? Jesus, quando fala que vendo-lhes a fé, viu a fé de quem? Dos 4. Que fizeram todo aquele trabalho, todo aquele alvoroço, quebraram o telhado, desceram o cara e tal. Por que Jesus não curou ele naquele momento? Primeiro Jesus fala assim, os seus pecados estão perdoados. Porque o plano inicial do reino de Deus é salvação. Hoje nós estávamos ouvindo um testemunho de uma pessoa que perdeu a perna, tal, e alguém falou assim, você perdeu a perna, mas para não perder as duas, porque melhor é você entrar no reino dos céus com uma perna do que com as duas para o inferno. Enfim, obrigado. Enfim, ele viu a fé dos 4 e ele perdoou os pecados. As pessoas podiam até questionar, mas mestre, Jesus, eu não trouxe ele aqui, eu não vim trazer ele aqui para o senhor perdoar pecados. Eu vim para que ele fosse curado, como o leproso dias atrás. Eu vim para que o Senhor fosse aquele que trouxesse cura. Mas Jesus, ele veio para trazer salvação, irmãos. A cura é consequências da vida com ele. Enfim, lá no versículo 6 diz assim, mas alguns dos escribas, porque quando ele estava lá ensinando, tinha escribas, fariseus, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações. Ou seja, no seu coração ele ficava falando assim. Porque na época, como é que era feita a expiação de pecado? Cada ano alguém levava, as pessoas levaram ovelhas, cabritos, enfim, pombas, e levavam lá, era feito o sacrifício, derramado sangue, todo aquele ritual para perdão de pecados. Eles não tinham entendido que o próprio Filho de Deus estava ali. Ele tinha poder nos céus e na terra, irmãos, para perdoar todos os pecados, não alguns, todos os pecados. E o que eles fazem? No coração deles, e Jesus percebe que no coração desses homens estavam dizendo algo. Lá no versículo 7 diz assim, para que porque fala ele deste modo, os homens falando. Por quê? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados? Quem é Deus? Nesse versículo 7, ele traz perdão. Aí você pode fazer algum questionamento. Fala, por que está pedindo, dando perdão de pecados e tal? Se ainda ele nem estava morto, o sangue dele não tinha sido derramado. Mas Jesus, ele é dono da vida, irmãos. Ele pode fazer isso. Ele já seria morto. Algum tempo depois ele foi morto, o seu sangue foi derramado e os nossos pecados estão perdoados mediante o perdão de pecados. Porque a Bíblia fala que não há remissão de pecados senão através do derramamento de sangue. Ele foi o último sacrifício. Mas ele já estava trazendo, porque ele tinha a revelação do futuro, ele sabia o que ia acontecer, irmãos. E eles ficaram questionando, né?
chegando a dizer quem é Deus. O 8º diz assim: e Jesus, percebendo logo em seu espírito, ele não ouviu, ele percebeu no espírito. Percebendo logo no seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Por que estão falando isso? No 9 ele diz assim, né, ele, pela primeira vez ele fala assim: qual é mais fácil? Perguntou para eles. O que é mais fácil? Eu sou o dono da vida e da morte, eu sou o filho do Deus Altíssimo. O que é mais fácil? Eu fico pensando o que passava no cabeça de Jesus, na minha infinita falta de sabedoria. O que passava? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados. Né? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. O que é mais fácil? Porque não havia coisas impossíveis e difíceis para ele, para Jesus. O que é mais fácil? Ora, no 10, Jesus fala e move os céus aqui. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, autoridade, tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. O que ele diz? Eu te mando. Ele ordena, ele manda. O Senhor tem mandado tantas coisas e nós temos ficado parados. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus tem toda a autoridade, irmãos, nos céus e na terra. E esse homem se levanta. E aquele monte de escribas e fariseus, quando vê uma pessoa que provavelmente eles conheciam, que desce todo, imagino todo travado, todo torto, sei lá. A Bíblia fala que era paralítico. E esse homem sai andando, carregando o leito que trazia ele, que ele jazia, né, que ele estava deitado. Eu penso que houve um quebrantamento. Pessoas glorificavam a Deus. E a Bíblia fala isso. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O que precisa? O que precisa para nós mudarmos as nossas atitudes? O que você tem feito para levar pessoas a Cristo? O quê? Eu penso que nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Eu tenho estado alguns períodos ali no Molive falando com os meninos. E eu sei que, na verdade, por ser uma casa interdenominacional, inter isso, inter aquilo, você, segundo a lei, você não pode falar de Jesus. Você tem que aceitar a todos, e nós aceitamos a todos. Mas uma coisa que eu tenho batido ali, e falado, e gostaria que você também entendesse isso. O que adianta, eu falo para eles, vocês saírem das drogas? O que adianta vocês mudarem a sua vida? Se tornarem homens de bem? A sua família, você vai estar sendo um testemunho para a sua família. Você vai voltar a cuidar dos teus filhos. Você vai começar a trazer suprimento para a sua casa através do seu trabalho. Você vai mudar a sua história. Mas a sua história só vai ser mudada de fato e de verdade, totalmente, quando você aceitar e entregar o seu coração a Jesus. Porque adianta você ir limpo, sem uso de nada, passa a ser um adicto. Mas na hora do juízo final, na hora da escolha daqueles que vai estar de um lado ou do outro, que lado você vai estar, meu irmão? Adianta você mudar tudo aqui, ser o cara mais santinho, bonzinho, mas na hora de entrar no céu, você perder a sua vida.
Entrega teu coração para Jesus. E muitas vezes nós temos nos intimidado de fazer isso. Nós não temos... A igreja, ela tem entrado num momento que nós não desafiamos. Falta no nosso meio João Batista. Porque Jesus, quando vai a Cafarnaum, foi logo depois da morte de João Batista. Ele volta para aquela região. E falta no nosso meio João Batista para levantar a mão e dizer: arrependei-vos, é chegada a hora. Raça de víboras, vocês precisam de Jesus. E nós muitas vezes estamos entrando em nossos lares, bonitos, todo pintadinho, tudo arrumadinho, que não é problema, não é problema. Glória a Deus, porque Deus tem nos dado isso. Mas nós temos ficado calados. E nós não temos falado para as pessoas. Não adianta nada você ter a sua vida toda arrumadinha, toda certinha, mas você não está fazendo a vontade plena do Senhor. Aceita Jesus. Aceita Jesus. Muda a sua vida. Nós temos que aumentar a população do céu e diminuir drasticamente aqueles que estão indo para o inferno. Quantas pessoas têm morrido? Essa semana mesmo faleceu alguém que a gente conhece, filho de uma amiga nossa. E na hora eu até falei para a Sônia, será que ele aceitou Jesus? Estava no leito. Ela falou: foi alguém lá que é pastor. Amém. Graças a Deus alguém esteve lá. Mas nós precisamos falar a tempo e fora de tempo. Qual é a multidão que tem te impedido de levar a Jesus? Que multidão? Identifique esse impedimento, irmãos. Identifique esse impedimento. Nós achamos que a nossa vida, nós já fizemos tudo. Eu agora quero viver bem. Eu não quero mais me comprometer. Eu já tenho 50 anos. Não faça isso. Deus vai requerer. Deus vai pedir. Pessoas indo para o inferno e você querendo muitas vezes ficar quieto em casa. Eu sei que é, entre aspas, um puxão de orelha, mas, irmãos, nós temos que mudar nosso contexto de vida. É bom estar em casa. É bom comer com a família. É bênção de Deus. Mas se você não estiver incomodado para pelo menos falar de Jesus, o que você está fazendo, querido? Para onde está indo as vidas? Essa semana nós tivemos uma passeata da maconha em Maringá aqui, vocês souberam? As pessoas querem uma liberdade. Foi hoje? As pessoas querem uma liberdade que vão levar à perdição. Quando você entra numa casa, como lá o Molive, centro de recuperação, centro de terapia, que eles falam, a gente fala, e vê a vida que esses meninos estavam levando. E o mundo quer dizer que aquilo é normal. Irmãos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos conformando com esse mundo. Nós estamos nos conformando com tudo aquilo que está sendo pregado. Os princípios estão sendo derrubados por terra, queridos. E nós não temos coragem de dizer: arrependei-vos, porque a hora está chegando. A hora está chegando, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós, como crentes em Jesus Cristo, nós não podemos deixar de lado. O que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo? Qual é o meu testemunho? Qual é o seu testemunho para trazer as pessoas para Jesus? E nós temos nos deparado com multidões de coisas. E nós temos desistido na porta. Que nós tenhamos o mesmo espírito, o mesmo ímpeto, a mesma vontade desses 4 homens que a Bíblia não fala nem o nome. Não fique achando que para fazer a vontade dele, você tem que estar com seus nomes escritos nos portais e nos murais e nos jornais, nos periódicos da vida. Nós temos que fazer a vontade do Senhor, sem mesmo ter a necessidade de ser reconhecido. Porque
Quem é que tem que ser reconhecido e conhecido? Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nome que tem que ser conhecido na terra. Não é o meu, não é o teu, não é de pastor, não é de ninguém. Jesus tem que ser conhecido. Porque só assim a sociedade muda. Só assim as coisas vão mudar. Hoje eu estava ouvindo uma pastora lá da Coreia do Sul, ela mora no Brasil, ela ama o Brasil. Ela estava dizendo que depois da guerra tinha 3% de cristãos na Coreia. E a Coreia foi mudada a partir desses 3%. Em 50 anos, tornou-se o que tornou-se. Oraram, oraram, oraram e oraram. Ela diz assim que primeiro de tudo, quando eles vão orar, eles não oram para eles, os seus problemas, as suas necessidades. Eles oram primeiro pelo país e pelos governantes. Corrupção praticamente zero. Porque foi uma igreja que fez diferença. E que igreja que nós estamos vivendo hoje? Você está fazendo diferença? Você está fazendo diferença. Que diferença que você está fazendo? Pelo menos o testemunho de vida. Uma pessoa que tenha uma conduta correta. Que observa os princípios do Senhor. Nós temos observado. Irmãos, é um momento de muita reflexão, de muito desejo de fazer a diferença. Esses 4 homens aqui, que ninguém sabe o nome, e foi através da fé deles que Jesus moveu a cura e principalmente o perdão dos pecados, salvação. Muitas vezes nós vamos estar diante de situações que as pessoas não querem, que as pessoas não creem. Mas basta você crer. Basta você crer. É com muito temor que eu falo isso, irmãos. Porque cada dia mais você olha nas mídias sociais, nas notícias. O mundo não tem nada de bom. O único que tem alguma coisa de bom, único é único, chama-se Jesus. Precisamos mudar. E Jesus, ele está pronto, esperando, ansioso, que alguém descubra um telhado e desça alguém necessitado. Ele quer pessoas que não meçam esforços. Você não pode começar a medir isso. Não vai dar. É alto. Mas nós precisamos andar e estar com aqueles que nos levam para cima. Quando eles levam aquele homem para cima, aí eles trazem humildemente diante do Pai. Nós precisamos, irmãos, estar com pessoas que nos levam para cima. Aí parece até que nós não podemos, não desvirtue isso que eu estou falando, nós não podemos caminhar ou estar ou conviver com aqueles que não têm Jesus. Mas nós, neste momento, nós somos aquele que leva eles para cima, para alcançar a Cristo. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Senão as nossas igrejas, Brasil afora, mundo, vai ser uma igreja que não vai fazer diferença. E nós precisamos fazer diferença. Eu gostaria, com essa meditação, que você saísse daqui hoje. Porque se você sair daqui e esquecer tudo que eu falei, eu não vou ser tão trágico em dizer que não valeu nada. Mas não alcançou plenamente a vontade de Deus. Sair daqui e esquecer tudo. Eu quero que você saia daqui hoje, irmão e irmã, incomodado, mas incomodado mesmo. Incomodado de uma forma bem firme e forte. Que eu preciso mudar. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo.
Porque você não vai mudar correndo, tá? Dê o primeiro passo. O que eu vou fazer amanhã? Eu vou falar pelo menos para alguém. Dê o primeiro passo. Ou talvez uma atitude que você está tendo com alguém, e isso trouxe um bloqueio. Vai lá e quebra esse grilhão. Dê o primeiro passo. As pessoas precisam de Jesus. As pessoas precisam de Jesus. Volto a repetir. Que o mesmo espírito que havia nesses 4 homens, de desejo de levar alguém a Cristo, esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Eu gostaria até mesmo de fazer um apelo. Eu não sei, mas eu gostaria de fazer um apelo. Quem quer mudar nesse aspecto? Eu sei que você já aceitou Jesus. Você já mudou muitas coisas. Você crê plenamente na palavra. Mas que muitas vezes você se sente como um paralítico, travado. Esse apelo, na verdade, eu queria fazer para que você, se em algum momento você se sente impedido, se em algum momento você se sente amarrado, que você fique de pé onde você está, não precisa vir à frente. E vamos orar. Fala, Deus, muda a minha vida. Muda a minha vida. Eu preciso mudar, Senhor. O que eu estou fazendo neste mundo? Se eu não tiver uma atitude segundo a tua vontade. Quebra todas as cadeias que me travam. Todos os grilhões.